Israelenses e palestinos. 8 perguntas para entender o conflito entre israelenses e palestinos, segundo os maiores especialistas do mundo. Segundo os maiores cientistas sociais que estudam, os maiores jornalistas que estão na BBC News World, na BBC News Brasil também, aqui, grande BBC Brasil, que traz a melhor manifestação, que cobre esse conflito e todos os outros da melhor forma possível, porque possuem correspondentes lá e também possuem muito know-how, possuem muito conteúdo, muitas pessoas intelectualmente formidáveis, os maiores do mundo estão na BBC, por isso aqui a melhor informação para você que quer entender. 8 perguntas para entender o conflito entre israelenses e palestinos, também o Hamas, o Fatah e outros, o Jihad, vai falar sobre tudo um pouquinho. Vamos lá então, para você entender e conversar com as pessoas da melhor forma possível. Vamos lá, olha lá. Da BBC News Mundo, da redação, ou seja, é realmente da galera que entende muito sobre isso. Há 2 horas, é bem novo. O conflito entre palestinos e israelenses atingiu uma tensão sem precedentes nos últimos anos. Israel declarou neste sábado, 7/10, que entrou no estado de preparação para a guerra, depois que o Hamas, o grupo militante islâmico que controla a faixa de Gaza, ter lançado um ataque surpresa no início do dia. Dezenas de militares armados do Hamas se infiltraram por terra no sul de Israel. O exército israelense respondeu com ataques a alvos de Gaza e deixou os reservistas de prontidão. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse em um comunicado que o país estava em guerra, enquanto o presidente palestino Mohamed Abbas declarou que seu povo tem o direito de se defender do terror dos colonos e das tropas de ocupação. Essa é a mais recente escalada de um confronto longo e sangrento sem nenhuma resolução próxima que tem marcado o Oriente Médio há décadas. A seguir, você confere 8 perguntas e respostas para entender o conflito. Repito, das pessoas que mais entendem sobre este conflito. Vamos lá então. A primeira já é boa. Como o conflito começou? Essa pergunta é boa demais. Então vamos lá. Influenciado pelo antissemitismo sofrido pelos judeus na Europa no início do século XX, o movimento sionista ganhou força buscando estabelecer um Estado para judeus. A região da Palestina, entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, considerada sagrada por muçulmanos, judeus e católicos, pertencia naqueles anos ao Império Otomano e era ocupada principalmente por árabes e outras comunidades muçulmanas. Mas a forte imigração judaica, encorajada pelas aspirações sionistas, começava a gerar resistência. Após a desintegração do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial, o Reino Unido recebeu um mandato de Liga das Nações para administrar o território da Palestina. Mas antes, durante a guerra, os britânicos fizeram várias promessas aos árabes e judeus que mais tarde não foram cumpridas. Porque o Reino Unido já tinha dividido o Médio Oriente com a França, entre outras razões. Isso causou um clima de tensão entre os nacionalistas árabes e sionistas que levou a confrontos entre grupos paramilitares judeus e gangues árabes. Após a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, a pressão para estabelecer um Estado judeu aumentou. O plano original contemplava a divisão do território controlado pela potência europeia entre judeus e palestinos. Após a fundação de Israel em 14 de maio de 1948, a tensão deixou de ser uma questão local para se tornar uma questão regional. No dia seguinte, o Egito e a Jordânia, a Síria e o Iraque invadiram o território recém-criado. Foi a primeira guerra árabe-israelense, também conhecida pelos judeus como Guerra da Independência ou de Libertação. Após o conflito, o território inicialmente planejado pelas Nações Unidas para estabelecer um Estado árabe foi reduzido pela metade. Para os palestinos, começou Nakba, a chamada destruição ou catástrofe, o início da tragédia nacional. Cerca de 750 mil palestinos fugiram para países vizinhos, onde foram expulsos pelas tropas israelenses.
Em 1956, uma crise no Canal de Suez confrontaria o Estado de Israel com o Egito. O problema não foi resolvido no campo de batalha, mas pela pressão internacional sobre Israel, França e Inglaterra. A luta teria uma conclusão em 1967 na Guerra de 6 Dias. O que aconteceu entre 5 e 10 de junho teve consequências profundas e duradouras. Uma vitória esmagadora de Israel contra uma coligação árabe. Israel capturou a faixa de Gaza e a península do Sinai do Egito, a Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental, da Jordânia e as colinas de Golan da Síria. 500 mil de palestinos viraram refugiados. O último conflito árabe-israelense foi a Guerra do Yom Kippur, em 1973, que colocou o Egito e a Síria contra Israel e permitiu ao Cairo recuperar o Sinai, entregue completamente por Israel em 1982. Gaza, porém, seguiu sob controle israelense. 6 anos depois, o Egito tornou-se o primeiro país árabe a assinar a paz com Israel. Exemplo seguido pela Jordânia e anos depois. Muito bem. Por que o Estado de Israel foi criado no Oriente Médio? A tradição judaica indica que a área em que o Estado de Israel está localizado é a terra prometida por Deus ao primeiro patriarca, Abraão, e aos outros descendentes. A área foi invadida na antiguidade por assírios, babilônicos, persas, macedônicos e romanos. Roma foi o império que deu o nome à região como Palestina e que 7 décadas depois de Cristo expulsou os judeus após combater os movimentos nacionalistas que buscavam independência. Com a ascensão do Islã no século 7 depois de Cristo, a Palestina foi ocupada pelos árabes e depois conquistada pelos cruzados europeus. Em 1516 foi estabelecida a dominação turca, que duraria até a Primeira Guerra Mundial, quando foi imposto o controle britânico. O Comitê Especial das Nações Unidas sobre a Palestina, UNOSCOP, declarou em seu relatório à Assembleia Geral, em 3 de setembro de 1947, que as razões para o estabelecimento de um Estado judeu no Oriente Médio centravam-se em argumentos baseados em fontes bíblicas históricas, na Declaração de Balfour, em 1957, na qual o governo britânico se declarou a favor de uma nação para os judeus na Palestina e no mandato britânico sobre a Palestina. Ali foram reconhecidas as ligações históricas do povo judeu com a Palestina e as bases para a reconstituição do lar nacional judaico naquela ocasião. Com o Holocausto contra milhões de judeus na Europa, antes e durante a Segunda Guerra Mundial, cresceu a pressão internacional para o reconhecimento de um Estado nacional judeu. Incapaz de resolver a polarização entre o nacionalismo árabe e o sionismo, o governo britânico levou a questão às Nações Unidas. Em 29 de novembro de 1947, a Assembleia Geral aprovou um plano para a divisão da Palestina que recomendava a criação de um Estado árabe independente, de um Estado judeu e de um regime especial para a cidade de Jerusalém. O plano foi aceito pelos israelenses, mas não pelos árabes, que consideraram uma perda de territórios, e por isso que ele nunca foi implementado. Um dia antes de expirar o mandato britânico da Palestina, em 14 de maio de 1947, a Agência Judaica para Israel, representante dos judeus durante o mandato, declarou a independência do Estado de Israel. No dia seguinte, Israel solicitou a adesão às Nações Unidas, status que finalmente alcançou um ano depois. Muito importante, hein? Quanta coisa legal, Israel. 3. Por que existem 2 territórios palestinos? Em seu relatório à Assembleia Geral em 1947, o Comitê Especial das Nações Unidas sobre a Palestina, UNOSCO, recomendou que o Estado árabe incluísse a Galileia Ocidental, a região montanhosa de Samaria e Judéia, com exclusão da cidade de Jerusalém e a planície costeira de Israndu, até a fronteira egípcia. Mas a divisão do território foi definida pela linha de armistício de 1949, estabelecida após a criação de Israel e da Primeira Guerra Árabe-Israelense. Os 2 territórios palestinos são a Cisjordânia, que inclui Jerusalém Oriental, e a faixa de Gaza, que estão separados por cerca de 45 quilômetros. Eles possuem áreas de 5.970 km² e 360 km², respectivamente. Grande.
A Cisjordânia fica entre Jerusalém, reivindicada como capital tanto pelos palestinos como por israelenses, e a Jordânia, a leste, enquanto Gaza é uma faixa de 41 km de comprimento e 6,12 km de largura. Gaza tem uma fronteira de 51 km com Israel e 7 km com o Egito e 40 km de costa no mar Mediterrâneo. Originalmente ocupada por israelenses que ainda mantêm o controle da fronteira sul, a faixa de Gaza foi capturada por Israel na Guerra de 1967 e só desocupada em 2005, embora mantenha até hoje um bloqueio aéreo, marítimo e terrestre que restringe a circulação de mercadorias, serviços e pessoas. A faixa de Gaza é atualmente controlada pelo Hamas, o principal grupo islâmico palestino que nunca reconheceu acordos assinados entre as facções palestinas. A Cisjordânia, pelo contrário, é governada pela Autoridade Nacional Palestina, o governo reconhecido internacionalmente, cuja principal facção, a Fatah, não é islâmica, mas sim secular. 4. Os palestinos israelenses nunca assinaram a paz? Após a criação do Estado de Israel e o deslocamento de milhares de pessoas que perderam as próprias casas, o movimento nacionalista palestino começou a reagrupar-se na Cisjordânia e Israel, controladas respectivamente por Jordânia e Egito, e em campos de refugiados criados em outros estados árabes. Pouco antes da Guerra de 1967, a organização palestina com a Fatah, liderada por Yasser Arafat, formaram a Organização para a Liberação da Palestina, a OLP, e lançaram a operação contra Israel, primeiro a partir da Jordânia e depois do Líbano. Mas esses ataques também incluíram alvos israelenses em território europeu, como aviões, embaixadas ou atletas. Depois de anos de ataques palestinos e assassinatos seletivos pelas forças de segurança israelenses, a OLP e Israel assinaram os Acordos de Paz de Oslo em 1993, nos quais a organização palestina renunciava à violência e ao terrorismo e reconhecia a lei de Israel para existir em segurança e paz. A Organização Islâmica Palestina Hamas nunca aceitou esse reconhecimento. Na sequência dos acordos assinados em Oslo, foi criada a Autoridade Nacional Palestina, que representa os palestinos nos fóruns internacionais. O presidente da autoridade é eleito por voto direto e, por sua vez, escolhe um primeiro-ministro e os membros do gabinete. As autoridades civis de segurança controlam as áreas urbanas, área A, de acordo com Oslo, enquanto apenas os representantes civis e não de segurança controlam as áreas rurais, área B. Jerusalém Oriental, considerada a capital histórica dos palestinos, não está inclusa neste acordo. Jerusalém é um dos pontos mais conflituosos entre as partes envolvidas. 5. Quais são os principais pontos do conflito entre palestinos e israelenses? O atraso no estabelecimento de um Estado palestino independente, a construção de colônias israelenses na Cisjordânia e a barreira de segurança em torno desse território, condenada pelo Tribunal Internacional de Justiça em Haia, complicaram o processo de paz. Mas esses não são os únicos obstáculos, como ficou claro pelo fracasso das últimas negociações de paz entre os dois grupos em Camp David nos Estados Unidos em 2000. À época, o então presidente americano Bill Clinton não conseguiu estabelecer um acordo entre Arafat e o primeiro-ministro israelense Ehud Barak, e as diferenças pareceram inconciliáveis. Em Jerusalém, Israel reivindica a soberania sobre a cidade sagrada dos judeus, muçulmanos e cristãos e afirma que sua capital, depois de se tornar a maior parte em 1967, isso não é reconhecido internacionalmente. Os palestinos querem que a Jerusalém Oriental seja a capital deles. Fronteiras e terrenos. Os palestinos exigem que o futuro Estado esteja em conformidade com as fronteiras anteriormente a 4 de junho de 1967, antes do início da Guerra dos 6 Dias. Israel rejeita a proposta. Assentamentos. As colônias ilegais, de acordo com o direito internacional, foram construídas pelo governo israelense nos territórios ocupados por Israel após a Guerra de 1967, na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. Há mais de 500 mil de colonos judeus. Refugiados palestinos. Quantos refugiados palestinos existem depende de quem está fazendo essa conta.
A OLP diz que há 10 milhões, dos quais quase metade estão registrados nas Nações Unidas. Os palestinos sustentam que os refugiados têm o direito de regressar ao que hoje é considerado como território de Israel. Israel, na contramão, diz que abrir as portas destruiria a identidade do Estado judeu. Sexto, a Palestina é um país? As Nações Unidas reconheceram a Palestina como um Estado observador não membro no final de 2012. Com isso, ela deixou de ser uma entidade observadora. A mudança permitiu que os palestinos participassem dos debates na Assembleia Geral e aumentassem as possibilidades de adesão às agências da ONU e outros órgãos, mas a votação não criou o Estado palestino de fato. Um ano depois, os palestinos tentaram, mas não obtiveram apoio suficiente no Conselho de Segurança, mas 70% dos membros da ONU 138 de 193 reconhece a Palestina como Estado. Por que os Estados Unidos são o principal aliado de Israel? Quem apoia os palestinos? Em primeiro lugar, é preciso considerar a existência de um lobby pró-Israel significativo e poderoso dos Estados Unidos. Isso leva ao fato de que a opinião pública seja geralmente favorável à posição do israelense. Com isso, é virtualmente impossível que um presidente americano retire o apoio a Israel. Além disso, ambas as nações são aliadas no campo militar. Israel é um dos maiores beneficiários da ajuda americana e a maior parte dela vem na forma de subsídios para a compra de armas. Contudo, em dezembro de 2016, durante o governo do presidente Barack Obama, foi dado um passo atípico na política dos Estados Unidos e Israel. O país não vetou uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que condenava a política de colônias israelenses. Trump. Mas a chegada de Donald Trump à Casa Branca deu um apoio a um novo impulso à relação entre os Estados Unidos e Israel, que se refletiu na transferência da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Com isso, os Estados Unidos foram o primeiro país do mundo a reconhecer aquela cidade como capital de Israel. Nos últimos meses, a presidência Trump conseguiu que 4 países árabes ricos normalizassem as relações com Israel. O atual presidente americano Joe Biden assumiu o poder com a intenção de fugir do arriscado conflito Israel-Palestina, além de vê-lo como um problema que requer grande capital político. A administração Biden continua a apoiar o reconhecimento de Israel, mas adotou uma diplomacia mais cautelosa. Os palestinos não têm o apoio aberto de nenhuma potência. Na região, o Egito deixou de apoiar o Hamas após a deposição da iraquiana muçulmana, historicamente associada ao grupo palestino. A Síria, o Irã e o grupo libanês Hezbollah são os principais apoiadores da Palestina. A causa palestina tem muitos simpatizantes ao redor do mundo, mas até o momento isso não se traduziu em avanços concretos. Oitavo e último. O que precisa acontecer para uma paz duradoura entre Israel e Palestina? Por um lado, os israelenses precisariam apoiar um Estado soberano para os palestinos, que incluísse o Hamas, acabando com o bloqueio em Gaza e as restrições de movimento na Cisjordânia e Israel Oriental. Por outro lado, os grupos palestinos deveriam renunciar à violência e reconhecer o Estado de Israel. Outro ponto de acordo razoável precisaria envolver as fronteiras, as colônias israelenses e a volta dos refugiados palestinos. Porém, desde 1948, o ano da criação do Estado de Israel, muitas coisas mudaram, principalmente a configuração dos territórios disputados após a guerra entre árabes e israelenses. Para Israel, esses são os fatos consumados. Os palestinos não concordam e insistem que as fronteiras devem ser que existem antes da guerra de 1967. Além disso, enquanto no campo da batalha as coisas ficam cada vez mais incontroláveis na parte de Gaza, há uma espécie de guerra silenciosa na Cisjordânia, com a construção contínua de colônias israelenses, o que reduz o território palestino nas áreas autônomas. Mas talvez a questão mais complicada devido ao simbolismo seja Jerusalém, a capital de palestinos e israelenses. Tanto a Autoridade Nacional Palestina, que governa a Cisjordânia, como o grupo Hamas em Gaza, reivindicam a parte oriental como a capital, apesar de Israel ter ocupado em 1967. Um acordo definitivo nunca será possível sem resolver esse ponto tão sensível. Esse é o último texto dos 3 que eu li. Sensacional! Gostei muito de ler todos. Forte abraço. Olha, a voz até ficou ruim, com 20 minutos lendo, mas ao todo foram quase 2 horas de leitura. Obrigado a todos.